Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, coloquem-se em pé e vamos cantar o hino de número 9 no nosso querido, centenário, amado cantor cristão, com hinos tão maravilhosos que nos trazem mensagens tão oportunas e tão profundas, e cada hino tem uma história. Há um livro dito, Se os Hinos Falassem. Os hinos do cantor cristão, todos eles têm uma história. Lutas, problemas, dificuldades, tragédias que aconteceram, mas na vida do cristão tragédia não é tragédia, não tem o enfoque do mundo. Por isso as pessoas podiam dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar o hino de número 9 no cantor cristão. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Que prazer, Senhor, que satisfação estarmos novamente em Tua casa de oração. Muito obrigado por podermos rever irmãos amados, queridos, daqui de perto, da região, também do exterior. Te louvamos, ó Deus, por estarem conosco e nos alegrando com a presença. Cada vida é preciosa ao Senhor. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos, por todos o Senhor tem um amor grandioso. E cada alma, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, vale mais do que o mundo inteiro. Oh Deus e Pai, quanta alegria, portanto, nos reunirmos em Tua casa de oração, cantando hinos que glorificam ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos já proclamavam esta mensagem quando Isaías teve aquela bela visão, maravilhosa visão no templo em Jerusalém. E nós estamos aqui para proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós que vivemos ainda sobre a face da terra, no meio deste lamaçal de pecado, Senhor, ajuda-nos a vivermos uma vida santa e reta e agradável ao Senhor. O pecado traz a ira do Senhor, o pecado é afronta contra a Tua santidade. Ajuda-nos, Senhor, então a vivermos uma vida de pureza, sermos santos como o Senhor é santo, e esta é a Tua vontade, esta é a Tua ordem. E uma ordem não obedecida é uma desobediência. Uma ordem obedecida pela metade é uma completa desobediência. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes em tudo ao Senhor. Na comunhão, na Tua casa também, Senhor. Quanta brincadeira, quanta negligência, quanto descuido, quantas mensagens diabólicas estão sendo proclamadas nos templos, quantas igrejas já não usam mais a Bíblia, quantos ambientes religiosos estão falando, proferindo mensagens que não procedem do Senhor. E na quarta-feira, no culto de oração, nós estudamos sobre isso, Senhor.
O Senhor Jesus alertou de que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Na tua palavra, no Velho Testamento, no Novo Testamento, os avisos, as advertências são muitas, de que muitos se levantariam e enganariam a muitos. Muitos foram enganados porque desconheciam a tua palavra, e quando descobriram o erro já era tarde demais. Acabe foi um deles, o profeta de Judá, que foi até Israel e anunciou a tua palavra e descuidou-se no retorno e morreu porque não obedeceu ao Senhor completamente. Ajuda-nos a sermos obedientes, Senhor. Nós prometemos ao Senhor uma vida de fidelidade, uma vida de lealdade, e o Senhor disse que o Senhor não se compraz naquele que promete e não cumpre. Ajuda-nos a sermos obedientes e cumpridores. Abençoe os nossos irmãos que por motivos justos não podem estar conosco. Oramos por todos eles. Oramos pelos irmãos que estarão prestando provas hoje à tarde também. Cuida de todos eles e, segundo o teu perfeito querer, concedendo-lhes também os melhores resultados. Abençoe, ó Deus, todas as participações, solo, dueto, números instrumentais, tudo para a glória do Senhor. E a tua palavra que vamos ouvir, o teu Santo Espírito trabalhe em meu coração, trabalhe em nossos corações, falando-nos, ó Deus, a tua palavra, e que não sejamos meramente ouvintes, mas cumpridores. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque ainda somos tão falhos, somos tão humanos, Senhor. Permita-nos, ó Deus, vivermos mais em santidade e deixarmos tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para vivermos como o Senhor quer que vivamos. Oramos e agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Leremos os versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Provocando a ira de Deus. Eu já vi pessoas iradas. Aqui na escola eu já vi alunos irados por colegas que não souberam se comportar adequadamente. Não é bonito de ver. Eu já vi pessoas no trânsito iradas e não é bonito de ver. Algum tempo atrás, em Curitiba, uma senhora ficou cega porque um sujeito mal educado a fechou e ela pôs a mão na buzina, irada. O sujeito parou o carro, pegou o extintor, desceu do carro e quebrou o vidro dela com o extintor para machucá-la e um caco de vidro furou o olho. Ira para todo mundo. Não é bonito de ver a ira das pessoas, porque é uma ira sem amor, é uma ira com ódio. A ira de Deus não, a ira de Deus é justa. E ninguém que for alvo da sua ira poderá dizer: Senhor, o Senhor está sendo injusto. Não. As pessoas é que provocam a ira de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é paciência, Deus é longanimidade. Eu não consigo nem entender a longanimidade, eu não consigo. Porque eu li essa semana e eu fiquei orando e pensando: Senhor, quão longânimo, Senhor, é para suportar tudo isso que estão falando do Senhor. Uma atriz dessa amaldiçoada Rede Globo, dizendo, uma novela que vai surgir, e se você assiste a novela, me perdoe, porque você está provocando a ira de Deus. Essa mulher, quer dizer, não é mulher, não é homem, é um trans que não sabe nem o que. Totalmente tatuada, e aí para representar precisa passar 2 horas de maquiagem para cobrir aquelas coisas, para representar ser o que não são. E essa pessoa dizendo, eu vou falar com muita tristeza, com muito peso no meu coração, essa pessoa dizendo: Deus é travesti. Meus irmãos, Deus é longânimo demais para suportar tudo isso, mas o cálice da ira dele está se enchendo e vai transbordar, diz a Bíblia. O cálice da ira de Deus vai transbordar, diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os pecadores, sobre os malfeitores, sobre aqueles que não se conduzem no caminho do Senhor com diligência, com obediência, com humildade e desviando-se de toda essa pecaminosidade desenfreada e galopante no mundo, cada dia mais. O Senhor Jesus avisou, por favor, abra sua Bíblia para Lucas capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 29, ele alertou que, como foi nos dias de Noé, assim será pouco antes de ele arrebatar a sua igreja. Lucas capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 29. Diz o Senhor Jesus Cristo, é um aviso. Assim como aquele homem pescador subiu correndo o barranco lá do Capivari, quando despencou a cabeceira da ponte, subiu correndo, era de noite, ele subiu correndo e ficou no meio da estrada: não passem, a ponte caiu, a cabeceira da ponte caiu, não passem, já tem gente caindo lá embaixo, e morreu gente naquela ocasião. Mas os que se deram por avisados e pararam, se salvaram. Quem se der por avisado hoje, meus irmãos, a ira de Deus vai se desviar, porque o Senhor Jesus Cristo recebeu toda a ira que era sobre mim e sobre você. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus despejou toda a sua ira sobre o seu Filho amado, porque Deus não suporta o pecado. O pecado é uma agressão à santidade de Deus, e Deus precisava que alguém pagasse pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte.
Mas eu não podia morrer, você não podia morrer, porque não somos pecadores. Só um podia morrer, só um santo, o Senhor Jesus Cristo. Mas todos os meus pecados foram despejados sobre Ele. Todo o sofrimento foi despejado sobre Ele. Por isso eu não assisto, eu não recomendo que assista a Paixão de Cristo, porque aquilo não representa nada. Aquilo só representa sangue, pancadas e chicotadas. Não representa o real sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Nenhum filme conseguirá reproduzir o real sofrimento. O sofrimento dele, físico, foi indescritível, mas o sofrimento espiritual foi muito pior. E isso nenhuma tela poderá representar, por isso aquilo não representa nada. E eu já vi tanta gente, inclusive no mundo da igreja, assisti, fiquei emocionado. Ficou emocionado, mas depois continuou praticando os mesmos pecados. Ou seja, a ira de Deus continuou sendo despejada sobre o Senhor Jesus Cristo pela desobediência das pessoas que assistiram o filme, mas não se deram por avisados. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo sofreu amargamente o cálice mais amargo que alguém poderia tomar. O Deus Santo encarnado, que nunca pecou, recebeu toda aquela imundície dos nossos pecados sobre ele. Esse ninguém vai poder representar. Nós nunca nem vamos conseguir entender exatamente o tamanho desse amor, nem quando estivermos no céu. Nós não vamos conseguir entender o tamanho, a profundidade desse amor de um Deus Santo e puro, e de repente receber sobre si toda a imundície, toda a sujeira. Temos que levar com seriedade, meus irmãos, porque se nós não mudarmos de vida, a ira de Deus não está sobre o Senhor Jesus Cristo, mas permanece sobre nós. Ele morreu para que as pessoas mudassem de vida. Ele morreu por nós para que nós não vivamos mais para nós, mas vivamos para Ele. Ele morreu por nós para que nós não nos esqueçamos do que Ele fez por nós. Mas se não formos obedientes, a ira de Deus sobre nós permanece. E o Senhor Jesus falou: ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho vai. Ninguém sabe, só Deus na sua presciência sabe. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas os sinais estão aí, e Ele advertiu para nós observarmos os sinais. Um dos sinais é a figueira que brotou em 1948. A velha figueira brotou. O Senhor Jesus falou: quando a figueira brotar, sabei que está próximo o verão. No ano de 1948, depois de centenas e milhares de anos, o povo de Israel voltou a ser nação. Inclusive o brasileiro Oswaldo Aranha, que fazia parte da ONU, foi o que deu o voto definitivo para que Israel se tornasse nação novamente. Israel brotou, a velha figueira brotou, já é um sinal de que o verão está próximo. E o Senhor Jesus falou: não vai passar a geração que ver essas coisas, não vai passar sem que tudo aconteça. É um sinal claríssimo de que logo o Senhor Jesus vai voltar. E o Senhor Jesus avisou que, como foi nos dias de Noé, vamos ler esse trecho da palavra de Deus que nos diz, Lucas 17, 26 a 29. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Já não tinha mais casamento aqui, já não tinha mais. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. O Senhor Jesus avisou. Vamos nos dar por avisados, queridos. No tempo de Sodoma e do Gomorra, no tempo de Noé, ainda pelo menos tinha casamento. Depois já não tinha mais, como nos nossos dias. As pessoas estão brincando com o casamento como se fosse uma mercadoria. Essa semana, uma modelo dos Estados Unidos que casou consigo mesma 3 meses atrás e admitiu que cometeu adultério nesses 3 meses, porque ela casou consigo mesma, mas teve relacionamentos com outras pessoas. Agora ela disse que vai se separar de si mesma, porque ela quer participar do carnaval e quer cometer atrocidades por aí afora. Meus irmãos,
O casamento já perdeu totalmente o significado. Casa, descasa, como se fosse uma banalidade. O casamento é a organização mais antiga do mundo, antes ainda da igreja. Porque Deus leva muito a sério o casamento e as pessoas estão brincando com isso. 3 coisas que aconteceram no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo do dilúvio. A primeira coisa, a violência encheu a terra. Naquela época, a violência tomou conta, tal qual nos nossos dias. Por favor, abra para Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus é muito longânimo para suportar tudo isso, meus irmãos. Vejam que Deus viu que a terra estava corrompida e, ao invés de despejar a sua ira e destruir todos, Deus ainda deu 100 anos para as pessoas se arrependerem. Deus viu aquela imundícia toda, aquela violência toda, aquela imoralidade toda, o casamento sendo banalizado. Ele ainda deu 100 anos para as pessoas se arrependerem. Enquanto Noé cortava madeira, beneficiava a madeira, tudo na mão, porque não tinha maquinário naquela época, enquanto ele ia pregando a arca, ele ia pregando a justiça de Deus. Nós vamos ler depois, ele pregava a justiça de Deus. Ele não estava só cortando as madeiras, ele não estava só arrastando as toras, ele não estava só serrando as toras, ele não estava só pregando e construindo aquele barco de mais de 100 metros de comprimento. Ele estava pregando as madeiras, mas ele estava pregando a justiça de Deus. Deus é longânimo, Deus está procrastinando o tempo do arrebatamento para que as pessoas se arrependam, para que os crentes se voltem dos seus maus caminhos. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A maldade se multiplicou naqueles dias, queridos irmãos, como nos dias de Sodoma e Gomorra também. A maldade se multiplicou. Na derradeira noite de Sodoma e Gomorra, quando os anjos entraram na casa de Ló, os cidadãos imundos daquela cidade arremeteram-se contra ele, queriam fazer mal para ele. A violência tomou conta naqueles tempos e é o que está nos nossos dias também. Vejam os desenhos que estão mostrando por aí, vejam as brincadeiras, vejam os games que estão mostrando por aí. É só de tiro, é só de arrancar braço, é só de matar criancinhas, é só de matar idosos. E quanto mais violência, mais as pessoas ganham ponto. Olha esse round 6 que leva as pessoas para o suicídio, e assistindo, e membros de igreja assistindo, e pessoas recebendo aquela informação destruidora na sua vida. A violência tomou conta em todos os ambientes e lugares. Temos uma irmã que está aqui no templo agora, durante a semana, chorando. Ela chegou para mim e falou: pastor, olhe por uma menininha, recém-nascida. Nasceu e a mãe não quer a criança. A vizinha que está aqui. Essa irmã que está aqui no templo agora pediu: pastor, olhe, eu tenho vontade de trazer essa menininha para cuidar dela, recém-nascida, largada, porque a mãe não quer. Violência contra as crianças, violência dentro do ventre. Milhões de crianças são mortas no ventre das mães, retalhadas no ventre. Deus está vendo, como foi nos dias de Noé. Estamos vivendo novamente a violência. A ira de Deus vem sobre essa geração, queridos irmãos, porque não estão se dando por avisados. Em segundo lugar, como foi nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra, a perversão sexual. Cuidado com a vida sexual, é uma bênção de Deus dentro do casamento, fora é uma desgraça. A bênção do Senhor, do relacionamento íntimo de um homem e uma mulher que se amam, é bênção de Deus, é um prazer que Deus deu, mas fora disso é uma desgraça. E essas mutações que estão criando por aí, essas aberrações, estão afrontando a santidade e a ira de Deus. Foi o que aconteceu no tempo de Noé e aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra, e voltou com força total nesses últimos dias, queridos irmãos. Gênesis capítulo 6, vamos ler a perversão sexual que estava havendo naquela época. Gênesis 6, 2 e 3. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
e tomaram para si de todas as mulheres que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Até aquela data, o homem vivia 930 anos. Adão havia morrido pouco antes do dilúvio. A Matusalém havia morrido pouco antes do dilúvio. Lameque, o pai de Noé, morreu no ano do dilúvio. Espero que ele não tenha morrido afogado. Mas a perversão sexual, o casamento já tinha perdido o seu significado, a sua importância. Havia o que nós chamamos de jugo desigual. Eu já tive o privilégio de orar por todos vocês, queridos irmãos, mas que alegria no meu coração orar por antes de clarear e pelos seus filhos, e pelo futuro casamento dos seus filhos também. Já orei até pelo Samuelzinho, que está no ventre da nossa amada irmã Taoa. Vai nascer daqui a algum tempo, mas já oro por ele também. Você já orou pelo futuro cônjuge dos seus filhos? Eu oro pelo futuro cônjuge, orei pelo futuro cônjuge das minhas filhas, desde que elas eram pequenas. Já oro pelos futuros cônjuges dos meus netos, ainda são pequenos, mas já oro. Você está orando? O casamento não é brincadeira, e eles não podem se encantar com as pessoas do mundo. Olha para os filhos de Deus. Eles começaram a olhar as mulheres formosas do mundo, descendentes de Caim, dos desobedientes, e se encantaram por elas. E o casamento misto corrompe a vida espiritual. Dobre o seu joelho e ore pelo futuro cônjuge da sua filha, do seu filho, para que eles encontrem na casa do Senhor, o servo do Senhor, para servir ao Senhor em vida conjugal. Porque se não for assim, você está desagradando ao Senhor. E isso traz consequências desastrosas, porque é mais fácil o fiel se afastar do que o infiel se aproximar do Senhor. É só olhar para a Bíblia. É só olhar para a Bíblia. A tendência era Acabe seguir Jezabel, do que Jezabel obedecer ao Senhor. É só olhar na Bíblia. Cuidado com a perversão sexual, cuidado com o jugo desigual, cuidado com a banalização do casamento. Como nós lemos o Senhor Jesus falando, no tempo de Noé ainda havia jugo desigual, mas ainda havia casamento. Casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, de qualquer jeito, vão se dando em casamento. Saiu, casa hoje, descasa amanhã, vai. Uma palhaçada, uma brincadeira, uma falta de respeito com o Senhor. Mas no tempo de Sodoma e Gomorra, nós lemos, o Senhor Jesus já não fala mais de casamento, porque não havia. O termo sodomia vem daquela época, a perversão sexual através do homossexualismo. E meus irmãos, eu conheço gente que na minha infância estava dentro da igreja e hoje está fora da igreja vivendo a vida de homossexualidade. Eu oro por um, inclusive, meu amigo de infância, sentava do meu lado, era um líder na igreja, conduzia os jovens na igreja, onde ele frequentava em Curitiba, hoje vivendo uma vida de imoralidade, longe do Senhor. Vamos buscar ao Senhor e orar pelos nossos filhos, porque isso chama a ira de Deus, isso traz a ira de Deus sobre a vida das pessoas desobedientes. Gênesis capítulo 18, versículo 20, diz a palavra do Senhor: o homossexualismo é aberração contra o nosso Deus. A Bíblia chama de perversão. Gênesis capítulo 18, versículo 20, diz a palavra do Senhor: disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se agravado muito. O homossexualismo é perversão, é o agravamento muito do pecado que a humanidade comete. Em Levítico capítulo 18, a palavra de Deus é clara em dizer que Deus não quer que homem se deite com homem, que mulher se deite com mulher. Isso é aberração contra o Senhor. Deus não criou os homens para isso. Deus não criou a humanidade para isso. Levítico capítulo 18, versículos 22, do versículo 22 ao versículo capítulo 18, do versículo 22 ao versículo
Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação eu já expliquei o que é abominação. É algo que não se pode nem olhar. Abominação é algo que não se pode nem contemplar, de tão nojento que é. Não te deitarás com o animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da minha face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Porquanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum desses estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus falou 2 vezes aqui: vomitará. O que o Senhor Jesus falou a respeito da última igreja sobre a terra, a igreja de Laodiceia? Estou a ponto de te vomitar da minha. É a igreja que está permitindo a imoralidade sexual, o casamento banalizado e deixando o homossexualismo adentrar dentro da igreja. Quero dizer que eu não sou homofóbico, eu não sou. Eu amo os homossexuais, só não posso aceitar o que eles fazem, porque isso é abominação contra o Senhor. E eu amo muito mais os homossexuais do que eles nos amam, porque eles querem nos prender. Eu não quero que nenhum homossexual vá preso. Aliás, eu gostaria muito que eles se libertassem da prisão que eles já estão. Por isso eu falo, por isso eu advirto, porque esta é a palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 32, de novo Deus alertando, usando o apóstolo Paulo, a respeito dessa abominação que é o homossexualismo, e que hoje está aí disseminado. Crianças aqui na escola, entrou uma menina esse ano, de 9 anos, e ela se dizendo: eu sou bissexual, não sabe nem o que é isso, mas está assim. Irmã Marilene lá na Bolívia, com meninas de 6 anos, dizendo: pastor, ore, porque as meninas estão só brincando com jogos de conotação sexual. 6 anos? Você lembra quando tinha 6 anos? Eu lembro. Eu subia em árvore, eu brincava no rio, brincava com os meus amigos. Não tínhamos essa informação nojenta e diabólica que hoje está sobre as crianças. Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 32, diz a palavra do nosso Deus. Romanos 1, de 24 a 32. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, aos desejos dos seus corações, e a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. A pessoa que entra nessa imundícia imoral, da banalização do sexo, seja do casamento misto e qualquer outra coisa, Deus abandona essas. Já que vocês querem, então sigam o que vocês querem fazer. Querem seguir no homossexualismo? Então agora sigam, façam o que vocês querem fazer. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Lesbianismo. Versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher,
se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, cometendo torpeza, cometendo podridão. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Brincar com o sexo é brincar com o sentimento perverso. Brincar com o homossexualismo é brincar com o sentimento perverso, perversão, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não brinque com a vida sexual. São dignos de morte os que nas tais coisas fazem, mas também consentem nos que assim. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Sobre estas coisas vem a ira de Deus. Deus não vai suportar por muito tempo, queridos irmãos. Deus está olhando para a terra e quer ver uma geração justa. Deus quer ver pessoas obedientes. Deus quer ver pessoas fiéis, às quais já foi pago o preço da ira de Deus sobre o seu Filho amado. A ira que era sobre mim e sobre você, o Senhor Jesus levou, para que agora nós não vivamos mais nessa perversão, nessa imundícia toda. Vamos viver em santidade, porque todos aqueles que não receberem o perdão de Deus da sua dívida, a ira de Deus vai cair sobre eles. Efésios 5, de 1 a 5, diz a palavra do Senhor. Efésios 5, de 1 a 5. Diz a palavra do nosso Deus, de novo, sobre a ira do Senhor que virá. Efésios 5, de 1 a 5. Efésios 5, de 1 a 5, diz a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, vivamos em santidade. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, sentimentos pecaminosos, torpes e imundos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que são gracejos indecentes. Cristão, não brinque com isso. Às vezes algum aluno chega para mim: posso lhe contar uma piada? Se for suja, não me fale. Se envolve o nome de Deus, não me fala, porque é chocarrice, eu não quero saber disso. E não fale também. Que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. E o versículo 6: ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Toda essa perversão está provocando a ira de Deus. Alguém chamá-lo de travesti, brincar com o que as pessoas estão brincando, com a vida moral que Deus criou para viver em santidade, como as pessoas estão brincando, é provocar a ira de Deus. E em último lugar, como foi nos dias de Noé, o desprezo pela palavra do Senhor. Talvez você não parta para a violência, espero que não. Talvez você não apodreça na depravação sexual, espero que não. Mas cuidado, porque naqueles tempos também as pessoas descuidaram-se da palavra do Senhor. E isto é uma coisa visível aos nossos olhos, inclusive dentro das igrejas. O desprezo pela palavra do Senhor.
Enquanto Noé pregava na arca, ele pregava a justiça de Deus. Por favor, abra para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Noé era pregoeiro. Pregoeiro significa proclamador. Ele estava proclamando a palavra de Deus. Enquanto ele cortava madeira, enquanto ele construía a arca, e levou muito tempo, foram 100 longos anos para construir aquela arca. Depois de colocar todas as madeiras, fazer os compartimentos baixos, altos, superiores, colocar a cobertura, ainda ele tinha que passar asfalto por dentro e por fora, ele tinha que betumar, passar piche. Isso levou muito tempo, meus irmãos, porque até ir buscar, até derreter o piche, até passar dentro. Durante a semana fiquei pensando, imagine, só tinha uma janela e uma porta na arca. O cheiro que não foi dentro ali fora, ele respirando aquele piche, pintando todos os andares. Mas enquanto ele fazia a obra de Deus, em Hebreus diz que ele fez isso pela fé. Ele fez isso pela fé. Enquanto ele pregava a madeira, ele pregava a palavra de Deus também. Diz a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 2, os versículos 5 e 6. E Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo cristão da igreja de Laodiceia, que Deus está para vomitar da sua boca. Deus vomitou os moradores da terra por causa da perversão, por causa da violência, por causa do desprezo da palavra do Senhor. Você está levando a sério a palavra do Senhor mesmo, de coração? Você está levando a sério? Pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. É admirável de ver como as pessoas não se deram por avisadas. Noé era bisneto de Enoque. Quem foi Enoque? Um homem que aos 65 anos recebeu um filho do Senhor. E ele então propôs no seu coração: eu vou andar com Deus. Enoque andou com Deus por 300 anos. Por 300 anos ele andou tão fielmente com o Senhor que não provou a morte. Ele foi arrebatado tal qual ele. A Bíblia não deixa claro quem serão as 2 testemunhas no Apocalipse, mas eu tenho para mim que serão Enoque e Elias que estarão proclamando de novo, e de novo o povo não se dará por avisado. Por 3 anos e meio eles vão estar em Jerusalém, quando a igreja não estiver mais aqui. Deus vai mandar 2 testemunhas, possivelmente Enoque e Elias, os 2 que não provaram a morte. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois dos juízos. Se vai ser Enoque, Elias, Moisés, Elias, nós não sabemos. O fato é que Deus vai colocar de novo 2 testemunhas para falar. E o mundo vai guerrear e não vai conseguir matá-los por 3 anos e meio. E eles vão proclamar, e proclamar, e proclamar, e proclamar. No final dos 3 anos e meio, Deus vai permitir que os 2 sejam mortos. E os seus corpos jazerão por 2 dias em Jerusalém. E o mundo vai se alegrar. Conseguimos matar estas 2 testemunhas. Mas, findos os 2 dias, o Espírito de Deus vai entrar neles de novo, eles subirão ao céu e vai começar a parte final da grande tribulação, porque as pessoas não se deram por avisadas. No tempo de Noé, nem os irmãos dele se deram por avisados. Se você ler em Gênesis capítulo 5, está escrito que Lameque, o pai de Noé, gerou filhos e filhas, mas nem eles se deram por avisados, morreram afogados. Noé construindo a arca, você anunciando o Evangelho. Não era pregoeiro da justiça, você é pregoeiro da justiça. Muitos estão desprezando a palavra do Senhor, inclusive dentro da família. Mas pregue, fale a palavra, viva o Evangelho, que é mais eficiente do que só falar.
Muita gente não está entendendo, inclusive dos nossos familiares, porque eles não estão vendo em nós o compromisso que deveriam ver. Sirva a Deus em amor. Nós não estamos na casa do Senhor. Nós desprezamos os cultos. Acho que não é tão importante lá. Nem eles vão. O almoço é mais importante do que ir na casa do Senhor. O descanso é mais importante. Acho que nem eles estão convencidos disso. Cuidado, pregoeiro da justiça. Nós temos uma palavra a transmitir. Nós temos que viver o Evangelho muito mais do que falar. Porque as palavras as pessoas ouvem, mas o testemunho, o exemplo arrasta as pessoas. Quantos irmãos de Noé entraram lá? Nenhum. E a Bíblia diz: Lameque gerou filhos e filhas. E naquela época tinham 15, 16, 20 filhos. Nenhum se deu por avisado, mas ele era pregoeiro. Se você é um pregoeiro, se você está proclamando o Evangelho, se você está dando exemplo, continue assim. Seja fiel ao Senhor, porque a ira de Deus vai se manifestar, porque as pessoas não estão se dando por avisadas. E na derradeira noite de Sodoma e Gomorra, o que Deus ainda fez, queridos irmãos, olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Mandou 2 anjos para tirar. Deus podia despejar fogo do céu e destruir todo mundo, mas Ele ainda mandou na última noite, na derradeira noite, mandou 2 testemunhas do céu para pregar, e ainda falaram: Ló, saia pela cidade, chama, você tem alguém aqui nessa cidade, teus genros, teus parentes, anuncia, porque amanhã essa cidade será destruída. Mas a Bíblia diz que ele foi tido por zombador, como nós hoje também. Pregamos o Evangelho, falamos contra a imoralidade, perversão sexual, as pessoas dão risada, as pessoas zombam, mas não tem problema, vamos falar a verdade, vamos ser pregoeiros da justiça. Gênesis 19, versículos 12 a 14. No último momento havia possibilidade de pessoas serem salvas, mas desprezaram a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 19, do versículo 12 ao 14. Então aqueles varões, os anjos, disseram a Ló: tens alguém mais aqui nesta cidade? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nessa cidade, tira-os para fora, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, mensagem da madrugada, saiam daqui. Nós estamos proclamando a mensagem da meia-noite, queridos irmãos, é o último minuto. Acordem, adormecidos, a sua lamparina está apagando. Acorda, irmão, desperta, irmão, não falta da igreja. O Senhor quer ver você aqui. Não brinque com as coisas do mundo. Você está descuidado. Acorda, irmão. E disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus filhos. E hoje, como está, queridos irmãos? Como foi nos dias de novo a violência, de novo a brincadeira, de novo levando a palavra do Senhor na zombaria. A Larissa e o Álvaro, a Águida e o Elias chegaram bem cedinho no Rio de Janeiro, foram para o hotel. O hotel estava fervendo de gente no saguão, um grande hotel. Eles não podiam nem entrar para o quarto porque ainda não tinham sido liberados os quartos. Chegaram naquele forno do Rio de Janeiro, pediram um banheiro pelo menos para se trocar. Ela estava um nojo, toda aquela jantarada usando o banheiro. E estavam lá e só ouvindo gritos e uivos. Uma situação, ela escreveu assim: um horror. Eu perguntei: mas o que foi, mãe? O que estava acontecendo? Ela falou: congresso dos maçons, congresso de uma igreja e congresso do outro grupo que estava lá, igreja. As pessoas entrando em transe, então começavam a uivar, começavam a gritar.
E saiu o líder lá e pediu para alguém lá, um garçom do hotel, tem essência de hortelã para dar para as pessoas, porque estão exagerando no êxtase. Igreja? Pode ser filho de Lameque, pode ser bisneto de Enoque, pode ser aquilo, mas se não for fiel, a ira de Deus. A ira de Deus. Está faltando azeite. Quem avisou que está faltando azeite? Não sou eu. Quem avisou que está faltando azeite? Quem avisou que as pessoas estariam dormindo na última hora? Quem avisou? Não sou eu só transmito a mensagem. Quem avisou? Quem vem no principal? A ira de Deus vai se manifestar, porque eu já teria destruído todo mundo que me chamasse de travesti. Eu teria destruído. Mas ele é longânimo, até o ponto que transbordar o cálice da ira dele. Aí seria melhor que fosse eu. Aí seria melhor que fosse eu, porque a minha ira não seria tão grande como a ira do Senhor. Por ter enviado o seu Filho amado, irmão, se isso não sensibiliza o seu coração, peça para Deus mudar alguma coisa na sua vida. Se isso não lhe sensibiliza, que o Deus encarnado deixou a glória, trocou a glória do céu pelo desprezo das pessoas, trocou a adoração dos anjos pela cusparada dos homens. Se isso não lhe sensibiliza, peça para Deus tocar alguma coisa no seu coração, que está insensível. Trocou a coroa de ouro por uma coroa de espinho, trocou o trono por uma cruz. Isso não lhe sensibiliza? Vai continuar agindo como o povo de Sodoma e Gomorra, desprezando a palavra do Senhor, zombando, fazendo pouco caso? Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que Deus desperte a sua igreja. Há muitos anos eu venho dizendo, e tinha gente me repreendendo, eu sempre dizia, serão tão poucos os que serão arrebatados que o mundo não vai perceber. Aí alguns falavam assim, que nada, tem 1 bilhão de cristãos no mundo. 1 bilhão de cristãos no mundo? Claro que não. Nominais pode ser, mas metade desses são idólatras. Dos 500 que sobraram, ditas igrejas evangélicas estão aí, fazendo essas palhaçadas em hotéis. Desprezaram a palavra de Deus, já não tem mais a palavra de Deus, já encheram os seus templos com shows, com espetáculos, e já inverteram completamente a palavra de Deus, dizendo inclusive que Deus é ditador, dizendo que Deus criou uns para o céu e outros para o inferno. É o que estão pregando por aí milhares, milhões de pessoas. Serão tão poucos os que serão arrebatados que o mundo não vai perceber. E a pergunta é, eu e você estaremos no arrebatamento? Depois será. Aí, quando a igreja for arrebatada, junto com o Espírito Santo, vai aparecer, e já está no mundo, que tudo indica, já está no mundo, o anticristo. Pelo que tudo indica, já está. Aí ele vai se manifestar. Nós, os salvos, não vamos saber, porque nós estaremos com o Senhor. Mas o mundo que ficar, inclusive igrejas, inclusive ditos cristãos, vão ficar aqui, vão ter que se submeter ao seu domínio. E olha aí, obrigando todo mundo a usar máscara, obrigando todo mundo a vacinar, para eles falarem, agora todo mundo é obrigado a colocar a mão na mão direita, o sinal na testa, senão não pode nem entrar, nem comprar, nem vender. Já estão fazendo isso, já estão treinando para você ser obediente se você ficar. Eu desejo ser mais fiel, você também? Eu desejo ser mais obediente. Eu desejo tirar mais os olhos dessa terra e colocar mais os olhos no céu. Eu tenho esse desejo, você tem também. Vamos acordar. Vamos acordar. Deus manda suas testemunhas para fora. Mandou no tempo de Noé, mandou no tempo de Sodoma e Gomorra, e vai mandar até depois. Mas não, a maioria não vai nem se dar por nós. Que Deus nos ajude para sermos obedientes.
Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a nos darmos por avisados, Senhor. A verdade é que muitas pessoas ouvem, mas saem do templo e voltam a praticar as mesmas coisas. Vão aos mesmos ambientes, às mesmas amizades. A teoria sabe, mas a prática não a colocam em prática, Senhor. Ajuda, Senhor, para que todos nós aqui da Tua igreja possamos obedientemente Te servir. Ajuda-nos, porque estamos vivendo novamente os dias de Noé, novamente os dias de Sodoma e Gomorra, a pecaminosidade desenfreada, a arrogância dos seres humanos praticando tudo aquilo contrário ao que o Senhor planejou, as pessoas desprezando a Tua palavra afrontosamente, as pessoas falando coisas arrogantes contra o Senhor, que é tão puro e santo e que não podes tolerar o pecado. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, abençoe, desperte a Tua igreja, Senhor. Clamamos humildemente, mas de todo o coração, que aqueles que estão descuidados possam ser despertados, abastecerem as suas lamparinas e não arredarem pé da casa do Senhor, juntos ouvindo a Tua palavra, durante a semana vivendo em santidade. Nem que para isso precisemos ficar sozinhos, como Noé. Nem os amigos, nem os familiares, nem os irmãos ouviram a pregação, mas ele e sua família foram salvos porque temeram e obedeceram ao Senhor. Ló foi salvo e suas filhas porque obedeceram ao Senhor. E que ninguém aqui faça como a mulher de Ló. E o Senhor Jesus alertou: lembrai-vos da mulher de Ló. E como ele mesmo falou: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ajuda-nos a não estarmos fiados apenas que o nosso nome está no rol de membros da igreja. Ajuda-nos a não fiarmos apenas no batismo, ó Deus e Pai, porque o batismo não salva ninguém. Serão salvos todos os que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Todos os que se afastarem do pecado, tiverem os seus pecados apagados pelo precioso e imaculado sangue do Senhor Jesus Cristo. A Tua ira se abateu sobre ele para não se abater sobre nós. Nós não poderíamos suportar a Tua ira, Senhor. E as pessoas que desprezarem o Teu perdão, as pessoas que desprezarem o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, moendo o Teu Filho em nosso lugar, esses não terão perdão. Esses escolheram se submeter ao julgamento severo que o Senhor concederá, a ira do Senhor que virá sobre toda a humanidade infiel. Leva os meus amados e queridos irmãos em paz para os seus lares. Ajuda-nos a sermos gratos pelo alimento que todos os dias o Senhor nos concede. E abençoe para que à noite possamos estar aqui onde é o nosso lugar. Que ninguém diga: se Deus quiser, à noite eu voltarei. Esta é a Tua vontade. Que estejamos aqui, Senhor. Não obstante tantos atrativos do mundo, não obstante tantas luzes do mundo que são enganosas e que estão desviando a atenção de tantos servos que deveriam estar aqui servindo ao Senhor fielmente, mas estão descuidados. Fala amorosamente e desperta, ó Deus, enquanto ainda é tempo. Oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e com oração silenciosa estaremos com o culto coletivo encerrado. Que o culto continue, indo para casa, em família, junto à mesa, à tarde e voltando à noite aqui para continuarmos ouvindo da palavra do nosso Deus e servindo ao Senhor com alegria. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa tarde e até a noite com a permissão do nosso Deus.